Amigos e irmãos em Cristo, paz e graça. Romanos capítulo 11. Pergunto então: acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Amigos, na leitura que nós fizemos no capítulo 10, de Romanos capítulo 10, nós vimos que os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Por essa razão é que Paulo diz aqui no capítulo 11 de Romanos, no versículo 1, Paulo faz uma pergunta: acaso Deus rejeitou o seu povo porque o seu povo rejeitou a justiça de Deus? Paulo responde: de maneira nenhuma, Deus não rejeitou os judeus israelitas. Paulo mesmo é um israelita, descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. E Paulo é um dos apóstolos de Jesus Cristo. No versículo 2 diz: Deus não repeliu o seu povo que de antemão distinguiu. Desconheceis o que narra a Escritura no episódio de Elias, quando este se queixava de Israel a Deus, dizendo: Senhor, mataram os vossos profetas, destruíram vossos altares, fiquei apenas eu e ainda procuro tirar minha vida? Que lhes respondeu a voz divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão o joelho diante de Baal. Então, o apóstolo Paulo, está dizendo aqui: por um acaso vocês ignoram o que diz as Escrituras quando Elias disse: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares e só ficou apenas eu, e agora eu quero tirar minha vida. O que disse a voz divina? O que Deus falou para ele? Reservei para mim, disse o Senhor, 7.000 homens que não dobrarão o joelho diante de Baal. Então, tem um povo reservado de Deus? Tem. Tem os israelitas que creram e que crerão em Jesus? Tem. Tem um povo reservado. Nem todos dobraram o joelho diante de Baal. Baal foi um Deus criado ali por eles mesmos, ali por aquele povo pagão e aqueles judeus, sei lá, meus amigos, perdoe dizer assim, que eles criaram para eles mesmos adorar. Como diz as Sagradas Escrituras, eles criam um Deus e o adoram. Então Baal foi naquele tempo um Deus ali com D minúsculo. E que nem todos adoraram Baal, mas tem um povo escolhido que adoraram a Deus em verdade. E é esse mesmo povo que é escolhido e que crerão no novo Evangelho, nas Sagradas Escrituras, no Messias, que é Jesus Cristo, que muitos deles não creram e não creem até hoje. Muitos dos judeus dizem que Jesus não é o Messias. É o que continua a acontecer no presente, no tempo presente. Subsiste um resto, segundo a eleição da graça. No presente momento, meus amigos, ainda existe um povo que crê em Jesus Cristo, um povo judeu. Aqui nós estamos falando até agora do povo judeu, do povo de Deus, os israelitas. É o que continua a acontecer no presente, no tempo presente. Subsiste um resto, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça. Meus amigos, por que o versículo 6 está dizendo se é pela graça, já não é pelas obras? Porque o povo de Deus, a maioria ali, os israelitas, os judeus, eles queriam ser salvos. Eles creem demais, meus amigos, na lei de Deus. O que não é errado, é certo. Crer na lei de Deus, corretíssimo. Observar os mandamentos, corretíssimo. Mas eles faziam disso a sua própria justiça. Eles não creram na justiça que vem de Deus, que é o Messias, que é Jesus Cristo. E querem ser salvos através das obras. As Sagradas Escrituras diz que ninguém é salvo através das obras, mas pela graça que vem de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E os israelitas, a maioria, não creram em Jesus e querem obter sua justiça através das obras. Por isso diz no versículo 6, se é pela graça, já não é pelas obras.
De outra maneira, a graça cessaria de ser graça, ou seja, se fosse pelas obras, não existiria a graça. Consequência, versículo 7. A consequência disso, meus irmãos, é que Israel não conseguiu o que procura. Os escolhidos, estes sim o conseguiram. Quanto aos mais, foram obcecados. Ou seja, Israel não conseguiu a justiça que provém de Deus através das obras. Mas aqueles que creram, os escolhidos, estes sim conseguiram a justiça que vem de Deus através da graça. E estes que não creram em Jesus, diz a Escritura que eles foram obcecados, como está escrito, versículo 8. Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam, até o dia presente. Meus amigos, torpor, espírito de torpor, significa um estado alterado de consciência, moleza, preguiça, indolência. Então, esse espírito fez com que eles cegassem, não vissem a realidade, não ouvissem a verdade, até o presente momento. Davi também diz, no versículo 9, a mesa se lhes torna em enlaço, em armadilha, em ocasião de tropeço, em justo castigo. A vista se lhes obscureça para não verem, dobra-lhes o espinhaço sem cessar. Então esse espírito de torpor deu ao povo judeu, meus amigos, e ainda dá um não entendimento das Sagradas Escrituras. Eles olham e não veem, eles ouvem e não conseguem entender. Mas por que isso? Nós vamos entender o porquê que Deus os fez assim. Pergunto ainda, diz Paulo no 11º, tropeçaram acaso para cair? De modo algum, mas a sua queda, tornando a salvação acessível aos pagãos, incitou-os à emulação. Emulação, amigos, significa sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar alguma coisa, ou superar alguém. É uma competição, uma ação de disputar. Então Paulo pergunta, tropeçaram acaso para cair? De modo nenhum, mas sua queda, tornando a salvação acessível aos pagãos, incitou-os à competição. Ora, versículo 12, se o seu pecado ocasionou a riqueza do mundo e a sua decadência a riqueza dos pagãos, que não fará a sua conversão em massa? Meus amigos, a queda do povo judeu, dos israelitas ali, aconteceu, meus amigos, como diz aqui no versículo 11, aconteceu para que assim a salvação se tornasse acessível aos pagãos. Sendo assim, incitou eles à disputa. E se o pecado deles, dos judeus, ocasionou a riqueza do mundo e a decadência deles ocasionou a riqueza dos pagãos, que é a salvação através da graça, Paulo diz que não fará a sua conversão em massa. Meus amigos, em outras palavras, se eles caíram, se eles tropeçaram, se pela decadência deles, se por eles não crer na justiça de Deus, ocasionou a salvação dos pagãos, o que não ocasionará a conversão de todos eles? Entenderam, amigos? Versículo 13. Declaro a vós, homens de origem pagã, como apóstolo dos pagãos, eu procuro honrar o meu ministério com o intuito de, eventualmente, excitar a emulação os homens da minha raça e salvar algum deles. Então Paulo está dizendo, declaro a vocês, homens de origem pagã, que não são natural israelitas, que não são judeus naturais,
como apóstolo de vocês, eu procuro honrar o meu ministério, com o intuito de, eventualmente, excitar a competição os homens da minha raça e salvar algum deles. Ou seja, no momento em que eles começarem a competir, que eles começarem a debater, meus amigos, Paulo ali faz isso para que algum deles cheguem a se salvar. Você entende qual a vontade de Paulo nesse momento? Ele excita os judeus a competirem com os não pagãos, com o intuito de chegar a salvar alguns daqueles judeus, do qual Paulo também é da raça. Porque se de sua rejeição, 15º, resultou a reconciliação do mundo, qual será o efeito de sua reintegração, se não uma ressurreição dentre os mortos? Ou seja, se da rejeição que os judeus tiveram ocasionou a reconciliação do mundo para com Deus, meus amigos, qual será o efeito da reintegração dos judeus que não aceitaram a justiça de Deus? Qual será o efeito da sua reintegração, se não uma ressurreição dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, os ramos também são. Meus amigos, aqui Paulo está falando dos israelitas, do povo de Deus, os judeus. Ele está dizendo que o povo de Deus é os israelitas, o povo de Deus são os judeus. Eles são as primícias. E se as primícias, meus amigos, são santas, também a massa, todo o povo é, todo o povo judeu. Se as primícias, se os escolhidos ali são santos, todo o povo o é. E se a raiz é santa, os ramos também são. Por quê? Porque estão enraizados, ligados na mesma planta. Se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar, e agora recebestes ceifa da raiz da oliveira, não te envaideças, nem menosprezes os ramos. Pois, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O que quer dizer essa passagem? Meus amigos, o povo de Deus, os israelitas e os judeus receberam um espírito de torpor, olhos para que não vissem e ouvidos para que não ouvissem, para que fosse dada a oportunidade a você, meu amigo pagão, e a mim, que somos pagãos, que não somos israelitas naturais, para que fosse dado a nós a salvação, para que fosse encontrada a nós a salvação, para que nós encontrássemos a salvação pela decadência deles, a salvação que vem da fé em Jesus Cristo. Eles não creem, alguns deles, e nós cremos. Então, se alguns dos ramos foram cortados, ou seja, se algum dos povos judeus foram cortados, entende, amigos? Deles, do meio deles, e se tu, oliveira selvagem, ou seja, e se você, pagão, não israelita, fostes enxertada no lugar deles, como povo de Deus, e agora receberam ceifa da raiz da oliveira, o Senhor diz assim para mim e para você: não te envaideças e nem menosprezes os ramos. Ou seja, alguns deles foram cortados para que você e eu fôssemos ligados àquela raiz, àquela planta, àquele povo. Mas que nem eu e nem você devemos, meus amigos, se envaidecer, ou seja, ser soberbos e nem desprezar aqueles que foram cortados, ou seja, o povo judeu que não aceitaram a justiça. Pois se nós nos gloriarmos, devemos ficar sabendo nós que quem sustenta, que não é nós que sustenta a raiz, mas a raiz, que são eles, que sustenta a nós. Então, de maneira nenhuma,
se glorie, se engrandeça acima dos judeus, do povo de Deus, que foram cortados daquele povo. Porque é aquele povo que nos sustenta e não nós a eles. Dirás talvez, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Sem dúvida, é pela incredulidade que foram cortados, ao passo que tu, pela fé, que estás firme. Não te ensoberbeças, antes teme. Então, meus amigos, talvez você dirá, os ramos, ou seja, aquele povo foram cortados para que eu fosse agora ligado àquela raiz, àquela planta, aquele povo judeu. Sem dúvida, diz Paulo, verdade. Foi pela incredulidade deles, por eles não crerem na justiça que vem de Deus, não crerem em Jesus, que foram cortados. Ao passo que tu, pagão, pela fé, é que tu está firme. Mas não te ensoberbeça, não se engrandeça nem menospreze, antes teme a Deus. Se Deus não poupou os ramos naturais, bem poderá não poupar a ti. Não se engrandeça, não se ensoberbeça, não menospreze o povo judeu. Porque se Deus não poupou a eles que são naturais as primícias da raiz, também poderá não poupar a você, meu amigo pagão, que não é natural do povo israelita. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, bondade para contigo, suposto que permaneças fiel a essa bondade. Do contrário, também tu serás cortada. Ou seja, meus amigos, considere, pois, a bondade de Deus, considere também que Deus é severo. Severo para com aqueles que caíram, bondade para contigo, amigo judeu, amigo não judeu, que porquanto permaneça fiel a essa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Meus amigos, essa palavra é diretamente para nós que não pertencemos ao povo judeu, como as primícias. Nós agora somos israelitas, sim, nós somos israelitas espiritualmente. Mas o povo de Deus, as primícias de Deus são os povos judeus, os israelitas. Então, considere isso, considere que Deus é bom, mas considere também que Deus é severo. Severo para aqueles que caíram, que irão cair, mas é bondoso para aqueles que lhes são fiel, que permaneça fiel a Deus. Do contrário, meu amigo, você também será cortado, assim como o povo de Deus, os israelitas, foram cortados por não crerem. Então, se você crê, permaneça fiel, para que você também não seja cortado. E eles, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Ou seja, e se eles que foram cortados não insistirem na incredulidade, se pelo contrário aceitarem a Jesus, se aceitarem a justiça que veio de Deus, eles serão de novo colocados entre os povos de Deus, pois Deus é poderoso para colocá-los de novo. Se tu, cortada da oliveira de natureza selvagem, contra a tua natureza, foste enxertada em boa oliveira, quanto mais eles, que são naturais, poderão ser enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, se você, amigo pagão, que não é israelita e nem judeu, vocês não são o povo de Deus, nós não somos as primícias de Deus. Se você, de natureza selvagem, contra a nossa própria natureza, fomos colocados junto ao povo de Deus em uma boa oliveira, quanto mais eles, que são naturais, poderão ser colocados de novo, se esses reconhecerem a justiça de Deus. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Meus amigos, aqui realmente há um verdadeiro mistério. Os israelitas, eles não caíram por acaso.
Eles não tropeçaram por acaso. Deus os fez assim para que eu e você tivéssemos a oportunidade da salvação. Foi com a queda deles que nós tivemos a oportunidade da salvação. Através da incredulidade deles, Deus nos achou. Através da fé. Incitou-os à disputa para que assim eles possam vir a salvar-se também. O Senhor diz aqui no 25º que nós não deveremos ignorar esse mistério e que ninguém se gabe de sabedoria alguma, pois a cegueira de Israel, do povo de Israel, só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos, ou seja, Deus tem um número de povos pagãos ao qual devem ouvir o Evangelho e converter-se ao Senhor. Quando esse povo ouvir o Evangelho, esse povo que não é pagão, que não é o povo de Deus israelita, que não é judeu, quando eles ouvirem o Evangelho e se converterem, quando chegarem ao número de pessoas exata, a cegueira do povo de Israel vai sair. Eles vão abrir os olhos para a realidade. Então, Israel em peso será salvo, e juntamente com Israel os pagãos, como está escrito: virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Se, quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus para proveito vosso, quanto à eleição, eles são muito mais queridos por causa de seus pais. Meus amigos, o Senhor disse aqui que quando isso se cumprir, quando esse mistério se cumprir, que o povo pagão, se completar o número daqueles que serão salvos, Israel em peso total será salvo, irão abrir-se os olhos. E que virá dali de Sião o libertador, e apartará de Jacó a impiedade. Aqueles judeus, meus amigos, que aceitaram a justiça de Deus, serão salvos. E que os demais que estão cegos agora, que não ouvem, que não entendem, se lhe abrirão os olhos e os ouvidos, e que todo o povo judeu será salvo. Enquanto ao Evangelho, aliás, e esta é a aliança que Deus fez com eles, e que fará quando tirar deles todo o pecado, inclusive de mim e de você. Amigos, no versículo 28º, como eu já li, diz assim: se quanto ao Evangelho eles são inimigos de Deus para proveito vosso, quanto à eleição, eles são muito queridos por causa de seus pais. Ou seja, os judeus, os israelitas, eles não creram na vinda de Jesus Cristo, eles não creram no Messias, eles não creem em Jesus Cristo. Então, enquanto ao Evangelho, ao novo Evangelho, ao Evangelho de Jesus Cristo, eles são inimigos de Deus. Enquanto a esse Evangelho, eles são inimigos de Deus, mas isso é para proveito nosso, meu e seu, que não somos da raça dos israelitas. Mas quanto à eleição, quanto à salvação, quanto à vida eterna, meus amigos, eles são muito mais queridos por causa de seus pais, ou seja, os povos judeus, os profetas, os povos israelitas, que são as primícias de Deus. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis porque Deus disse lá em Abraão: grande será a sua descendência, e os que crerem em ti serão salvos. Todos aqueles que creem serão salvos. Todos que pela fé acreditarem em Deus serão salvos. Então, é irrevogável. Então, todos que creem serão salvos. E quando se abrir os olhos dos judeus, também serão salvos, porque diz a Sagrada Escritura que essa cegueira só durará até que seja completado o número de salvos, que são os pagãos. Assim
Como vós antes fostes desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia com a desobediência deles, assim eles serão incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita a vós, para que eles também mais tarde alcancem, por sua vez, a misericórdia. Ou seja, assim como nós pagãos, antes fomos desobedientes a Deus, e agora obtivemos a misericórdia com a desobediência deles, com a incredulidade deles. Assim, eles são incrédulos agora, né, em consequência da misericórdia feita a nós. Entendem, irmãos? Por causa da desobediência deles, nós obtivemos misericórdia para com Deus. Entendeu? Por causa da desobediência, uma vez que eles fizeram no passado, nós obtivemos a misericórdia de Deus. E assim como nós fomos também desobedientes a Deus, agora nós temos a misericórdia de Deus com a desobediência dele. Através da desobediência deles, nós obtivemos a misericórdia de Deus. E eles são incrédulos agora. Mas lembre-se que eu disse agora há pouco, que os olhos vão se lhes abrir. Eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia que Deus tem feito para nós, para que eles também mais tarde alcancem, por sua vez, a misericórdia. Isso é um mistério, meus amigos. Deus encerrou a todos esses homens na desobediência para usar com todos de misericórdia. Deus assim fez, deu um espírito de torpor para que eles não vissem, para que eles não entendessem, para que todos fossem chamados, escolhidos, para que todos obtivessem misericórdia de Deus. Lembre-se que os israelitas é o povo de Deus, o povo judeu. Deus fez com que eles fossem incrédulos, para que Deus suscitasse um povo para despertar neles o ciúme. E eles ali começaram a disputar. Assim, pela fé, o povo pagão é salvo e os judeus também, quando se lhe abrirem os olhos, serão salvos. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos! Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Amigos e irmãos, o vídeo ficou um pouco grande, mas só para concluir. O povo de Deus não caiu por ocasião, por mera coincidência. O povo de Deus, o judeu, meus irmãos, cegados na sua mentalidade, com eles assim aconteceu, para que nós pagãos fôssemos alcançados, para que nós tivéssemos a oportunidade também de salvação. Deus tem um número exato de salvos, de pessoas que não são natural israelita. E quando essas pessoas forem todas achadas pelo Evangelho, Deus vai abrir os olhos do povo judeu. E esses também crerão no Filho unigênito de Deus. Porque em Deus eles já creem, meus amigos. Eles só não aceitaram a justiça. Eles só não aceitaram Jesus Cristo. Eles não aceitaram o mesmo Senhor, pois eles não creram nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento. Mas eles são zelosos quanto aos princípios de Deus. São o povo de Deus. Deus os ama. Assim como Deus também ama nós, mas eles são os primeiros. Então eles não caíram por acaso. Assim Deus fez para que nós fôssemos achados também. E agora nós podemos nos achar e declararmos israelitas espirituais. Se assim
continuarmos fiéis a Deus, diz o Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima leitura, se o Senhor nos permitir.